Carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Tem umas folhinhas mexendo aí ainda. Vai lá no finzinho da Bíblia e vai voltando. A hora que você achar Hebreus, você volta mais um pouquinho. Filemon, Tito. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vou ler, você acompanhe comigo. O texto diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar? Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor, palavra que é viva, palavra que é eficaz, e nós acabamos de ler a sua palavra, que é a verdade necessária para as nossas vidas, e ela é suficiente. Por isso o meu pedido é que a minha boca se cale, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, como o Senhor tem falado ao meu, Deus, fale à sua igreja, que eu seja um canal desobstruído do Senhor nesta noite para louvor e glória do seu nome, que nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos no século 21, nós estamos na era digital, a era da informação, e é muito interessante porque a inteligência artificial chegou, e agora chegou com força, onde nós utilizamos os nossos aparelhos eletrodomésticos, os nossos computadores, celulares, tablets, e as coisas agora são movidas eletronicamente, e nós temos uma possibilidade de informação que há 20 anos atrás era muito menor, ou posso dizer que mais de 50% a menos uma possibilidade de informação, há 20 anos atrás. Porque nós temos a rede ao nosso favor, e essa rede ela tem tudo, e ela nos apresenta tudo. Nós temos a facilidade de chegar do outro lado do mundo através de aplicativos. Nós conversamos com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Se nós quisermos fazer uma videochamada no telão agora, com um missionário nosso, com a missionária Irene, lá onde é que ela está mesmo? Romênia, lá na Romênia, nós fazemos. É possível. Chegou a tecnologia. E nós conseguimos fazer tudo que há tão pouco tempo atrás parecia impossível. Nós vimos nos filmes, e aí nós vimos os carros voadores, e hoje as pessoas já estão voando por aí, gente. O negócio já está, os drones já estão rodando por aí, com muita tranquilidade, facilidade, acesso. E daqui a pouco o nosso transporte vai ser nos ares mesmo, por aí afora, como nos filmes. Agora a pergunta que eu faço é, por que diante de tanta tecnologia, de tanta possibilidade de informação, aonde nós temos estudiosos, onde nós temos materiais que anteriormente ou antigamente nós tínhamos que lutar para conseguir, a teologia mesmo, os livros teológicos, eles eram muito difíceis porque a maioria deles não estavam no português há tão pouco tempo atrás. Então, ou você sabia falar inglês, ou você sabia falar uma outra língua para você ter acesso àqueles livros, ou você não tinha. Hoje, se você pegar um livro de qualquer língua, você entra no computador e você usa um sistema de tradução e você traduz qualquer livro que você quiser. Nós temos acessos. Mas por quê? Que quanto mais a tecnologia aumenta,
Por que que quanto mais o acesso é dado a nós, mais afastado de Deus o povo fica? Nós deveríamos estar colados no Senhor pela quantidade de informação que nós temos da história bíblica, por exemplo. Quando eu trago aqui um texto e eu abro uma carta para vocês, vocês têm, por exemplo, isso acontece muito. Às vezes as pessoas abrem o celular e o pastor está falando alguma coisa, e a pessoa, ela abre o celular e vai pesquisar o que o pastor está falando, para ver se o pastor está falando certo ou se o pastor está falando errado. Não é porque ela sabe, é porque ela tem um aplicativo na mão dela que ajuda ela e dá informações para ela. Nós temos tanta possibilidade. Mas assim, ainda assim, nós estamos num mundo tão afastado de Deus. Quando nós olhamos a história, e eu preciso situar você, porque nós estamos aqui na saudação que Paulo faz a Tito. E não é diferente. Por isso que nós olhamos para essa carta, e por isso que nós lemos essa carta, e por isso que nós aplicamos essa carta, e ensinamos essa carta hoje, no século 21. Porque as condições são a mesma, ou as mesmas. Independente da tecnologia ou não, do acesso à informação ou não. A degradação da sociedade continua a mesma. Nós muitas vezes pensamos, né? A sociedade vai degradando, a sociedade vai piorando. Na verdade, irmãos, a sociedade, ela é podre desde que Adão caiu. Ela é podre. Quem anda em altos e baixos é o povo de Deus. A sociedade sempre foi podre. A sociedade sempre foi caída. Mas na história, nós olhamos para a história bíblica, e nós vemos o povo de Deus. E nós vemos o povo de Deus em altos e baixos. E o povo de Deus um dia quer andar com o Senhor, o outro dia ele não quer andar com o Senhor. Um dia ele quer andar com o Senhor, o outro dia ele não quer andar com o Senhor. E aí nós vemos períodos da história, quando nós puxamos isso mais para o nosso tempo, nós vamos olhar para a Idade Média, onde a igreja, depois de 1500 anos de corrupção, precisou ser reformada. Ela precisou ser reestabelecida. E então vieram os reformadores e levaram a igreja a retornar às Escrituras, ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. E então essa igreja, ela avança e ela renasce e ela volta a fazer e a cumprir aquilo que Deus determinou que cumprisse. Mas agora nós estamos em 2024. E aí, pouco mais de 500 anos, a igreja, ela começa então a ter novamente as suas fraquezas, os seus altos e baixos. Altos e baixos. E tudo isso porque nós vivemos no meio de uma sociedade perversa. No meio de uma sociedade perdida. Como a igreja de Jesus nos tempos de Paulo, nos tempos de Tito. Se você observar, Paulo está escrevendo para Tito, e o apóstolo Paulo, ele deixa Tito em Creta. No verso 5, você vai observar aí, que Paulo, ele deixa Tito nessa cidade. É uma ilha grega. Irmãos, os gregos dessa época, eles eram terríveis. Terríveis. Idólatras, muitos deuses, deuses e deuses e deuses. O amor, o império grego, o grego-romano, eles eram apaixonados pelo homem, pelo eu, pela figura do homem, a exaltação do homem. Eles eram perversos sexualmente. Eles tinham múltiplas relações. E eles adoravam os seus deuses dessa maneira. O povo de Deus, a igreja nasceu nessa cidade, no meio de uma sociedade perversa, no meio de uma sociedade caída. E Paulo então está ali agora plantando uma igreja. Paulo passou ali naquele lugar, plantou uma igreja, e agora ele fala assim, olha, eu preciso ir embora, porque eu preciso plantar mais igreja, mas eu vou deixar alguém aqui, e ele pega Tito, e deixa Tito aqui nessa cidade, e fala assim, Tito, agora você vai cuidar dessa igreja.
Mas o mais interessante é que o problema desta carta não é a sociedade perversa que estava em volta apenas. Eram aqueles que se diziam cristãos, principalmente aqueles que eram da circuncisão, eram aqueles que carregavam o judaísmo e que ainda não haviam aberto mão disso, estavam agarrados na religiosidade, na religião. Eles eram os mais perversos. Quando Paulo vai escrever para Tito, quando Paulo vai escrever para Timóteo, Paulo está alertando quanto aos falsos mestres. Paulo está alertando os perigos que a igreja estava enfrentando, não apenas por querer talvez imitar uma sociedade perversa, mas o maior perigo eram aqueles que estavam infiltrados no meio da igreja, aqueles que estavam no meio, dizendo-se cristãos no meio do povo, mas eram perversos, depravados, homens maus, que queriam perverter as pessoas. E o apóstolo Paulo, então, quando ele vai começar a escrever essa carta, ele vai traçar aqui os seus objetivos. Ele vai começar mostrando a Timóteo assim: Timóteo, eu tenho um objetivo com você nessa cidade. Eu deixei, Tito, eu deixei você aí, Tito, porque eu tenho um objetivo com você aí nessa cidade. Eu tenho algo para fazer, Deus tem algo para fazer, vai usar você, mas eu quero mostrar para você quais são os objetivos dessa igreja. Aquilo que o Senhor fez na minha vida. E Paulo começa dizendo, e ele começa escrevendo essa carta, mostrando quem ele é. Paulo sempre faz isso. E Paulo vai se apresentar aqui, e ele começa a descrever Paulo, no verso 1, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele deixa muito claro que ele é um servo de Deus. Ele deixa muito claro que ele é um apóstolo. E é interessante Paulo fazer essa afirmação, porque Paulo não foi um dos 12. E os apóstolos foram considerados apenas aqueles que andaram com Jesus, estiveram com Jesus. Mas Paulo é o apóstolo fora do tempo. Paulo foi aquele que o próprio Jesus apareceu para ele. Quando ele vai dizer que ele é apóstolo de Cristo, é porque o próprio Cristo aparece para ele e o comissiona e dá a ele o direito de ser um apóstolo. Não mais para pregar entre os judeus, aqueles que são da circuncisão, mas agora esse Paulo, ele vai pregar para os gentios. Ele tinha uma responsabilidade muito grande na expansão do evangelho. E quando ele deixa Tito, Tito era um homem grego. Tito não era um judeu. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 3, Paulo diz assim, olha, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Lá em Gálatas, Paulo está tendo uma discussão lá com Pedro, porque Pedro estava querendo fazer média. Quando o povo da circuncisão chegava, Pedro dizia que tinha que circuncidar. Quando eles iam embora, Pedro falava assim, não, não precisa circuncidar. Paulo chama a atenção dele publicamente, fala assim, ô Pedro, o que você está fazendo? Nem Tito, que é grego, quando nós caminhamos e fomos plantar a igreja, nem Tito, meu companheirão, foi obrigado a circuncidar. Nem ele. Você está fazendo isso com o povo? Havia um problema. Esse problema, ele era tanto com a sociedade perversa a qual o povo gostaria de imitar e precisava vencer tudo isso, mas também havia um problema com os falsos mestres, com o falso ensino, com os falsos profetas que estavam tentando infiltrar no meio da igreja. E nessa saudação, então, Paulo começa a tratar os objetivos. E esses objetivos, eles serviam tanto para aquela época, quanto para a nossa época. Porque nós ainda vivemos no meio de uma sociedade perversa, e nós ainda, e talvez, eu não consigo comparar isso, mas quando Paulo vai escrever a Timóteo, e ele vai dizer que nos últimos dias os homens seriam avarentos, os homens seriam orgulhosos, amantes de si mesmo, dos prazeres, inimigos do bem, que esses homens seriam desobedientes aos pais, e ele traz toda uma característica, e eles dizem que eles iam ter cara de piedade. Paulo, para mim, está falando do nosso tempo. Ele está falando dos últimos dias, que nós já estamos vivendo. E esses homens teriam cara de piedade. Então observe, nós não temos ninguém aqui, por exemplo, defendendo a circuncisão. Porque nós não somos judeus. Consegue perceber isso? Há uma diferença, por isso que Paulo vai escrever a Timóteo
e vai dizer essas coisas? Porque quando Paulo vai dizer que os homens seriam dessa maneira nos últimos tempos, ele já não está falando mais de circuncisão ou incircuncisão. Ele está falando de homens gananciosos, homens mentirosos, homens arrogantes, homens blasfemadores, homens desobedientes aos pais. Ele está falando de uma geração que nós encontramos hoje, no meio da nossa sociedade. E ele então começa a instruir a Tito. E ele vai dizer: Tito, nós temos um objetivo. E quando eu deixei você aí, eu deixei você com um objetivo. E eu quero trazer então algumas lições desse texto. Primeiro objetivo, ainda no verso 1. Ele vai dizer assim: olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Primeiro objetivo aqui, nós podemos traçar essas palavras aqui e sintetizar em uma palavra: evangelização. Paulo está dizendo a Tito: Tito, nosso objetivo primário é evangelizar as pessoas. Ele vai utilizar a eleição que é de Deus, mas ele vai dizer, e tem uma palavra aqui que eu preciso que você entenda, ele vai dizer assim: olha, nós somos chamados para promover. E por que Paulo vai dizer assim, que nós temos que promover essa fé? E logo depois ele vai dizer: a fé que é de quem? De quem que é a fé? A fé dos eleitos. Olha o texto aí, pega sua Bíblia aí, não fecha sua Bíblia não, abre sua Bíblia. Nós estamos meditando na Bíblia, senão você fica ouvindo o que eu estou falando, depois eu falo um negócio errado aqui, você não me corrige. A fé dos eleitos. Nós promovemos a fé dos eleitos. Como assim? Como é que funciona isso? A própria palavra do Senhor, o próprio Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós pensamos em eleição, é muita ignorância a gente pensar que eleição, eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, e é assim mesmo que Deus escolheu, Ele escolhe mesmo, então nós vamos viver do nosso jeito, que Ele vai mandar uns para o céu e uns para o inferno. Quem falou que é assim? Quem foi que disse que é assim? Ele elegeu, Ele escolheu, antes da fundação do mundo, isso é um fato. Mas Ele deixou a maneira com que esta fé será plantada no coração das pessoas. Ele deixou um caminho, Ele deixou uma direção, Ele deixou uma responsabilidade, e essa responsabilidade é nossa. E Ele vai dizer: ô Tito, é o seguinte, nós temos um objetivo, e o primeiro objetivo é promover a fé daqueles que o Senhor escolheu. E como que nós fazemos isso? Pregando a palavra. É a segunda lição desse texto. O texto vai continuar dizendo assim: para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento do quê? Da verdade. Então olha como que isso se conecta. Você tem aqui em primeiro lugar a evangelização. Então você evangeliza porque foi essa a maneira com que Deus deixou que a eleição se manifestasse. Eleito nós já somos. Mas essa manifestação acontece pela pregação do evangelho, por meio da fé, que é um dom de Deus, e esse dom vem dele. Nós não conseguimos comprar isso na banca. Nós não conseguimos vir aqui na igreja e entregar o dízimo e falar assim: pastor, agora manda a fé aí para mim, que eu já mandei meu dízimo. Tem gente que acha que vai ser salvo porque veio aqui entregar o dízimo. Você está enganado. Dízimo é obrigação sua. Dízimo é reconhecimento do poder de Deus, da ação de Deus na sua vida. Dízimo é reconhecimento da graça de Deus na sua vida. E você entrega aquilo que é dele. Mas tem gente querendo comprar Deus. Tem gente achando que vai fazer alguma coisa e Deus fala assim: então tá, já porque você fez isso, então... Não, a fé é um dom. É um dom de Deus. Agora essa fé vem pela pregação, ela vem pelo ensino. Nós promovemos a fé. Então, primeira coisa que Paulo está dizendo a Tito: Tito, olha, nós precisamos evangelizar. Você precisa evangelizar. Você precisa promover essa fé. Porque os eleitos estão aí e eles precisam ser alcançados. E o Senhor Deus deixou para nós a pregação para que eles pudessem ser alcançados. E agora, uma vez que eles são alcançados, nós precisamos ensiná-los. Então você tem a evangelização e agora você tem o ensino da doutrina. E ele vai dizer para a gente: olha, nós precisamos instruir no pleno conhecimento da verdade. A igreja precisa conhecer a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, o que é que acontece com a gente? Essa verdade liberta a gente. Essa verdade transforma a gente.
Agora pensa comigo, vamos olhar para Paulo e vamos tentar fazer uma viagem em Paulo escrevendo. Paulo estava aqui já nos seus últimos dias de vida. Paulo provavelmente escreveu essa carta no ano 64 depois de Cristo, entre 64 e 66. O apóstolo Paulo já estava nas prisões romanas, entre a sua primeira e sua segunda prisão romana, aonde ele foi morto logo posteriormente. O apóstolo Paulo, ele agora está escrevendo para esse homem que está lá nessa cidade e dando essas orientações para ele. E ele está dizendo assim, olha, ô Tito, é o seguinte, eu já vou morrer. Ele falou isso para Timóteo, não falou para Tito, mas ele falou para Timóteo. Ó, eu já estou indo embora. Eu já estou quase morrendo. Você precisa então evangelizar esse povo. Evangeliza esse povo. E quando você evangelizar esse povo, pela palavra de Deus, ser alcançados pela fé, você vai começar a ensinar esse povo. Sabe por quê? Porque é através do ensino que esse povo vai abandonar as práticas. Irmãos, eu não sei qual é a sua experiência, eu não sei qual é a sua história de conversão, mas vamos imaginar que alguém hoje recebeu a palavra do Senhor, alguém que vivia na perversidade, e hoje os seus olhos se abriram aqui neste culto. Há uma falsa ideia de muitos crentes, de que a partir desse momento, onde essa pessoa confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo na vida agora dela é diferente. E nós falamos isso. E nós pregamos isso, muitas vezes. Mas o que nós esquecemos é que existem alguns comportamentos que eles vão mudar quando? Quando é que esses comportamentos vão mudar? Ao longo da vida, ao longo do aprendizado. A pessoa que hoje ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho e creu no Evangelho, ela tem o Senhor Jesus na sua vida, e isso aí não vai tirar dela a salvação. Ela tem a salvação garantida, eleita de Deus. Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa ser aperfeiçoada. Sabe como é o nome disso? Santificação. É a nossa terceira lição desse texto. Então Paulo vai dizer para nós então no verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, evangelização e o pleno conhecimento da verdade, ensino, segundo a piedade, santificação. Tem um caminho. Paulo está ensinando a Tito, está orientando a Tito como ele deve conduzir a igreja. Por isso existem pessoas novas na fé, e as pessoas novas na fé, quando Paulo vai escrever sobre as novas na fé, ele vai dizer, olha, vocês precisam de leite. Vocês precisam de um alimento um pouquinho mais suave, porque senão vocês morrem, vocês não conseguem compreender. Então no meio da igreja, no meio do povo, existem pessoas que precisam de um alimento um pouco mais simples, um pouco mais suave, para que ele possa então crescer e se desenvolver, até chegar a comer um alimento sólido. É assim? Não é assim? Paulo já nos instrui assim. Então pensa comigo. Você converteu, a palavra do Senhor chegou no seu coração, e agora você precisa de santificação. Como que nós aplicamos isso na igreja? Como nós aplicamos isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje, nós continuamos enfrentando os falsos ensinos. Nos dias de hoje, nós continuamos tendo no meio das igrejas, e não só a igreja presbiteriana Jequitibá, mas as igrejas, a igreja de Cristo espalhada pela terra, homens e mulheres perversos, que querem corromper. Paulo vai tratar um pouco mais nessa carta, no verso 10 ao verso 16. E eu quero ver se eu falo sobre esse texto no próximo domingo. Porque nós vamos começar e continuar estudando essa carta. Então, como que nós aplicamos isso aqui? A igreja do século 21, ela ainda não chegou ao pleno conhecimento. Ela ainda enfrenta as mesmas coisas.
pessoas novas chegam todos os dias, pessoas se convertem todos os dias, e aí nós precisamos então instruir essas pessoas, ensinar essas pessoas. Então nós pregamos o evangelho, essas pessoas se convertem, conhecem Jesus Cristo, a fé entra em seus corações, e agora nós ensinamos essas pessoas, e essas pessoas começam a santificar-se. Depois você conversa com aquele moço ali, ó, de marrom, nós chamamos ele de mingauzinho. Dá um tchauzinho aí. Esse ali. Depois você conversa com ele, bate um papo com ele. A igreja tem perdido por não se relacionar. A igreja tem perdido por não conversar com as pessoas e não conhecer a história de vida das pessoas. Bate um papo com ele. É um mais novo que está aí no nosso meio. E você vai começar a perceber o que Deus fez na vida dele, mas quanto falta ainda, Jô, para Deus fazer? Um bocado. Fez tudo ainda não, meu filho? Tem muita coisa para fazer, irmãos. Tenho 42 anos. Crente de berço. Pai pastor. Pai presbítero. Sou de 2 famílias, né? Para quem não me conhece. Tem 2 famílias, 2 pais, 2 mães. Um monte de irmão, 11 irmãos, 25 sobrinhos, e tio e tia para tudo que é lado. Irmãos, é só você perguntar para minha mulher se eu preciso melhorar. Aquela santa que está ali, ó, de branco. É só você perguntar para ela. Irmãos, a nossa vida é uma busca pela santificação. 42 anos. Quanto eu me assusto quando eu percebo que eu ainda preciso melhorar e o quanto eu preciso melhorar. E Paulo está dizendo para a gente assim, olha gente, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ensinar e nos santificar. Não é diferente no nosso tempo. Nós só vamos conseguir vencer a apostasia desse século se nós andarmos com Deus. Se nós buscarmos o Senhor, a palavra do Senhor, se nós buscarmos a santificação, se nós buscarmos o relacionamento uns com os outros, porque como Hebreus vai dizer, né, o autor, buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, Paulo está dizendo a Tito, é assim que essa sociedade vai mudar. É assim que esse evangelho vai fazer diferença nessa ilha, Tito. Paulo está falando para mim e para você, olha, é dessa maneira que Deus vai fazer a diferença em Aracruz, Rainô. É dessa maneira, Jô. É dessa maneira, Bruno. É evangelizando. É assim, Francisco. É ensinando as pessoas. É pegando a palavra e usando a palavra, aquilo que você já tem talvez de pouco conhecimento, e instruindo aqueles que não conhecem ou que conhecem menos do que você, Iago. É buscando a santificação. É saber e reconhecer que nós não somos perfeitos, Luciano. É saber que nós precisamos melhorar, Caio. Avançar. Produzir, crescer. Paulo está falando para mim e para você hoje, porque as palavras de Paulo não são de Paulo. É a palavra de Deus para a igreja. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer que a gente se comprometa. Por que Paulo está preocupado com uma igreja que evangeliza? Por que Paulo está preocupado com uma igreja que ensina a palavra? Por que Paulo está preocupado com uma igreja que busca santificação? Porque ele está preocupado com a perversidade que ronda o povo e que destrói o povo. E por isso Paulo vai dizer no verso 5 ao verso 9, que eu trouxe hoje pela manhã, e se você não veio aqui, você perdeu, irmão. Você perdeu mesmo. Dessa vez eu vou falar que você perdeu. Não perde semana que vem, não. Porque eu ensinei sobre os versos 5 ao verso 9. Paulo ele está preocupado com esse evangelho e ele vai dizer para Tito assim, olha Tito, levanta homens Tito. Chame
Presbíteros, levanta no meio da igreja, presbíteros, homens que são maridos de uma só mulher, os seus filhos são crentes, esses homens são homens que são irrepreensíveis, esses homens não são arrogantes, esses homens, eles não são dados ao vinho, não são cobiçosos, não são gananciosos, eles são hospitaleiros, eles são amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos. Esses homens têm a palavra no coração, porque você precisa desses homens para que a igreja evangelize, para que a igreja ensine, para que a igreja busque santificação. Paulo está mostrando para Tito o objetivo. Por que ele vai levantar presbíteros? Nós estamos às vésperas de uma eleição de presbíteros e diáconos. E minha preocupação é porque se você não veio nas orientações da igreja hoje pela manhã, porque você julgou já saber, mais uma vez eu digo para você, você está enganado. Nós precisamos de instruções constantes. Nós precisamos reformular os nossos pensamentos constantemente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança todos os dias. E quando você é orientado pela palavra, quando você é ensinado e você começa a santificar, você não cai no erro. Agora, se você não se dá a aprender, e você acha que você está certo, sabe o que vai acontecer com você? Você está correndo um grande risco de errar. Um grande risco de errar. E de não cumprir o plano de Deus. Mas Paulo ele não termina por aqui. Ele vai trazer agora em quarto lugar. Então ele já falou assim, olha, estou escrevendo essa carta para que essa igreja, para que esse povo seja um povo de evangelização, de ensino e de santificação. Mas em quarto lugar ele diz assim, olha, mas precisa colocar na mente desse povo a esperança da vida eterna. Olha o que ele vai continuar dizendo. Então no verso 2, ele vai dizer que ele precisa promover a fé dos eleitos, verso 1, capítulo 1, verso 1, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo assim, olha, você precisa levar essas pessoas à compreensão de que o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele tem uma promessa, e essa promessa é que Ele vai voltar para nos buscar e vai nos levar para a eternidade. Eu tenho falado isso aqui nas últimas semanas. Tire os olhos daqui dessa terra. Coloque os seus olhos no céu. E o que Paulo está dizendo assim, olha, promova no coração dessa igreja, promova no coração desse povo a esperança da vida eterna. Promova no coração desse povo aguardar o Senhor ansiosamente. E é interessante porque só aguarda o Senhor, só espera o Senhor, aquele que foi evangelizado, irmãos. Como que uma pessoa que não conheceu Jesus vai esperar o Senhor? Talvez a gente olhe para a sociedade, e como eu disse, você olha e vê tanta coisa ruim. E aí às vezes nós como cristãos, nós criticamos a sociedade. Mas o que Deus mandou a gente fazer? O que é que Deus mandou a gente fazer? Pregar. Pregar para essa sociedade. Orar por ela. Levar o evangelho para ela. Agora nós estamos querendo que a sociedade espere na glória uma sociedade que não conhece Jesus. E aí nós queremos que ela conheça Jesus, mas nós não ensinamos para ela e não pregamos o evangelho. Como é que isso vai acontecer, gente? A minha pergunta para você é, você que está aqui agora, talvez vai ouvir isso daqui a pouco, ou vai ouvir aí no YouTube. Você tem esperança da vida eterna? Você foi alcançado pela graça? O evangelho chegou até você? Você está buscando santificar-se pelo ensino da palavra de Deus? Você precisa fazer essa pergunta para você. Você tem aguardado o Senhor? Agora, é interessante porque Paulo não diz que isso acontece por acaso. Há uma manifestação. Há algo que nos atrai a isso.
há algo que nos chama a isso. E ele vai continuar o texto, e ele vai dizer então no verso 3, e em tempos devidos, o que aconteceu? Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Sabe o que Paulo está dizendo aqui agora? Ele está dizendo que houve uma manifestação. A palavra original aqui é uma epifania. É uma manifestação. Esta palavra, ela se manifestou. Quem é a palavra que foi manifesta? Quem que é? É Jesus. Você fica com medo, não, pode falar. Eu fico com medo de errar, né? É Jesus. Ele é a palavra que se manifestou. E João vai escrever o evangelho, e ele vai escrever no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim, olha, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Sabe por que é possível evangelizar, ensinar, santificar, ter esperança na vida eterna? Você sabe por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus veio. E Paulo diz que ele recebeu isso do próprio Jesus. Essa pregação foi confiada a ele. E assim como essa pregação foi confiada a Paulo, ela também foi confiada a nós, a mim e a você. O Senhor confiou isso a nós. E nós podemos pregar isso de verdade, porque nós cremos que Jesus, esse Jesus, o Verbo de Deus, ele se fez carne. Nós temos um grande problema. Essa sociedade do século 21, ela se acostumou com a religião evangélica cristã. Ela se acostumou com isso. E essa religião evangélica cristã, ela tem oferecido um evangelho diferente do que Paulo está escrevendo aqui. Então, muitas pessoas se tornam membros de uma igreja por alguns motivos. Por exemplo, ela gostou do ambiente que ela veio. Você convida alguém, a pessoa vem no culto e ela senta no banco e tem um louvor gostoso, e tem um louvor legal, e tem um pastor, que esse aqui não fala muito bem não, mas às vezes tem um lugar que um pastor fala bem, né? Aquele pastor eloquente, que é muito inteligente, não é o meu caso, mas tudo bem, tem muito lugar aí que é assim. E aí a pessoa, ela é impactada por aquele ambiente, então ela fala assim, eu quero isso aqui. Isso é conversão, irmãos? Não. Se você está aqui hoje, e o que moveu você foi isso, eu tenho uma triste notícia para você. Você ainda não converteu. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber que Jesus Cristo é aquele que te tirou do império das trevas. Você precisa saber que Jesus Cristo foi aquele que se manifestou em carne para que os seus pecados pudessem ser colocados sobre ele, para que ele pudesse levar sobre si a sua enfermidade, para que ele pudesse perdoar você dos seus pecados. E então, você começa a fazer parte deste corpo, desta grande família. E você agora começa a se encaixar nele. O evangelho é muito simples, irmãos. E aí nós chegamos nas igrejas, e se o louvor não está muito bom, a gente começa a criticar ele, né? Aí, mas esse louvor aí não está muito bom não. E vocês não sabem quanto que esse povo rala aqui. E eles fazem o possível para entregar o melhor. Mas por que nós temos esse tipo de comentário às vezes? Porque o que trouxe a pessoa ao ambiente não foi a fé em Cristo Jesus, não foi a fé que é dos eleitos. O que trouxe essa pessoa ao ambiente foi um lugar agradável. E o que eu tenho ouvido tem me entristecido, porque pessoas têm dito assim, eu vou para a igreja tal, porque lá na igreja tal, tem um louvor assim, mais assim.
é um ambiente mais... Sabe, irmãos? E a pessoa pode entrar, se satisfazer com aquele ambiente e ir embora, sem que o seu pecado seja confrontado, sem que ela conheça Jesus de verdade. Ela vai num lugar gostoso, e é gostoso, irmãos. Ô, irmãos, as músicas de crente é gostosas demais, não é? É ou não é, irmãos? É gostoso demais. Sabe quando você tem uma banda igual tocou aqui hoje? Ei, que louvor bonito. Hoje a igreja cantou com gosto, hein? Vocês estão de parabéns, glória a Deus. Vocês louvaram o Senhor hoje com força. E aí nós cantamos, isso é gostoso demais. Mas é mais gostoso para quem está entendendo o que está fazendo. Porque se você não está entendendo o que você está fazendo, é só um negócio gostoso que você vai sair e não vai conseguir viver depois que você sair daqui. Mas Paulo está dizendo assim, olha, esse Jesus se manifestou. E porque ele se manifestou, você é a igreja do século 21. Você, Igreja Presbiteriana Jequitibá, você pode evangelizar. Você pode ensinar, você pode santificar e você pode aguardar a vida eterna, a esperança da glória. Esperança da glória. São para os eleitos de Deus. E o que precisa mudar na sua vida hoje? A pergunta que eu te faço é essa: o que precisa mudar, o que precisa melhorar? Você tem sido aquele que tem evangelizado, que tem ensinado, que tem se santificado, que tem aguardado o Senhor, a vinda do Senhor? Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não fez esse compromisso com Jesus. Mas você está ouvindo aqui hoje que Jesus é aquele que se fez carne, habitou entre nós, e Ele é que muda a sua vida, perdoa o seu pecado, transforma a sua história, e é Ele que vai fazer com que o seu comportamento gradativamente seja melhorado. Porque a cada vez que você aprende mais, você é ensinado mais, você começa a ter mais o caráter de Deus, de Jesus. E você começa a ficar mais parecido com Ele. Paulo está nos instruindo para que nós possamos, então, compreender o nosso tempo. Assim como aquele tempo era perverso, o nosso tempo também é. E nós precisamos compreender o objetivo da igreja. Então, se você pensar assim, eu sou crente para quê? Eu sou cristão para quê? A pergunta que você precisa fazer hoje é essa. Eu entendi o Evangelho. Eu recebi Jesus no meu coração, porque Ele se manifestou. Eu sei quem Ele é. Ele perdoa os meus pecados. E isso aconteceu na minha vida para quê? Não é para você sentar no banco da igreja, não. É para você evangelizar. É para você ensinar. É para você se santificar. Quero te fazer só mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Quando a gente fala de ensino, talvez você fique assim pensando, né? Mas eu não tenho teologia, pastor, não fiz seminário. Não é disso que Paulo está falando, não. Paulo está mandando você ensinar aquilo que você está aprendendo. Você aprende aqui e ensina para o outro ali. É uma transmissão de conhecimento. A gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto, a gente vai evoluindo junto, a gente vai desenvolvendo junto. E à medida que eu ensino para você aqui, eu já aprendi com alguém. Eu só posso ensinar aqui porque eu já busquei isso com outras pessoas. Eu busquei isso com outros autores, eu busquei isso com outros teólogos, eu fui até outras pessoas para que eles pudessem me ensinar e me ajudar a transmitir isso aqui para vocês. E aí eu transmito para vocês, você faz o que com isso? Você pega o que eu ensinei para você e você transmite para outros. É assim o Evangelho. E você vai conseguir fazer isso como? Buscando conhecimento na palavra de Deus.
buscando a santidade, para que a esperança da vida eterna não suma do seu coração. O Verbo se fez carne, irmãos. Amém? Jesus é verdadeiro. Ele se manifestou. Ele não é mentira. Tito era um homem como nós. Ele não fazia parte da circuncisão. Ele era um gentio. Se tem uma carta propícia para nós gentios, para nós do século 21, é a carta de Tito. São as orientações que Paulo dá a Tito. Elas são para mim e para você. Para que então, nós possamos escolher homens de Deus para assumir o governo da igreja, que vão continuar combatendo a apostasia, a mentira, o engano, com seriedade. E depois, nós vamos ver mais para frente, porque está nessa carta também, no capítulo 2, nós vamos ver o proceder daqueles que são mais velhos para com os mais novos, dos jovens, dos servos, dos homens, das mulheres. Tito tem muitas instruções para nós, mas nós só vamos conseguir fazer tudo isso se nós compreendermos o objetivo. O objetivo da igreja. Qual é o seu objetivo? Você está aqui por quê? Você está aqui para quê? Se for só por causa de um ambiente gostoso, você está perdendo seu tempo. Mas se você entender hoje que Jesus mudou sua vida e Ele pode mudar sua vida. Se você entender hoje que Jesus morreu pelos seus pecados. Se você entender hoje que Ele que te santifica. E Ele pode tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Ele. Ele pode tornar você alguém que você mesmo nunca imaginou ser. Quem faz isso é Jesus. Para aqueles que o buscam. Para aqueles que o amam. Para aqueles que se achegaram a Ele. Qual é o seu objetivo? Você se tornou um cristão para quê? Por quê? Paulo vai mostrar o nosso objetivo. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para passar domingo após domingo entretendo pessoas. Nós estamos aqui para viver uma vida de santidade, uma vida de ensino, uma vida de evangelização. Porque nós não somos desse mundo. Nossa esperança está na vida eterna. E nós aguardamos ansiosos essa vida, amém? Então feche seus olhos, fique de pé, vamos orar. Você vai colocar diante do Senhor a sua vida, os seus objetivos. Por que você é um cristão? Começa a falar com o Senhor aí, Senhor, eu não quero ficar enganado, Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. E ela move o seu coração, ela muda a sua vida, ela muda a sua história. E ela muda mesmo. Quando você compreende quem é Jesus, quando você compreende que esse Jesus, Ele veio morrer pelos seus pecados. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui não é só mais um movimento. A vida cristã, ela é o ingresso num exército. E um exército que tem o Senhor Jesus como general. Quando você compreende esse evangelho, você entra para a batalha. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ingressa nessa batalha. Por que você é cristão? Qual é o seu objetivo aqui? Comece a se questionar. Porque se o seu objetivo não é Jesus Cristo,
você ainda precisa ter uma experiência com Ele. Porque só Ele pode mudar a sua vida por completo. Só Ele pode tirar de você os desejos carnais, mundanos, seculares. Só Ele pode tirar de você a apostasia, a mentira, o engano. Como aqueles do judaísmo. Pode tirar de você uma religiosidade frívola, morta, e aquecer o seu coração. É Jesus que faz isso. E Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Melhorar você, santificar você, fazer você avançar, crescer, desenvolver. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor é preciosa para o nosso coração. E nós queremos, Deus, ser uma igreja que evangeliza, que ensina, que se santifica, que aguarda, Deus, a volta do Senhor Jesus, a esperança da vida eterna. Nós queremos, Senhor. Aplica a verdade no coração do seu povo. Se há alguém aqui nessa noite entregando a vida para o Senhor, sendo alcançado por esta fé, se o texto lido hoje, se a mensagem pregada hoje promoveu a fé no coração de alguém aqui, Deus, leve essa pessoa agora, Deus, a uma vida de santificação. Leve essa pessoa agora a buscar o ensino, o conhecimento, a sede pela sua palavra, em nome de Jesus. E nos mova a essa fé, a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, para que a nossa vida seja transformada, melhorada, edificada, santificada a cada dia. Aqueles que já têm buscado isso, santifique mais. Aqueles que já têm andado com o Senhor, aqueles que já estão nesta fé, aqueles que já estão buscando o Senhor, aqueles, ó Deus, que já têm uma caminhada assim como eu, nos melhore, nos faça melhorar, nos faça compreender mais e mais do Senhor e aperfeiçoar o que o Senhor tem a realizar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos dê uma semana poderosa. Que o Senhor guarde toda a família, Deus, aqui presente. Que o Senhor guarde o povo do Senhor, não só aqui, mas espalhado pela face da terra. Que a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento e cumprirmos o objetivo da igreja. Nós temos um objetivo aqui. E nós não queremos fugir dele. Nós não queremos distorcer esse objetivo. Tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Nos faça compreender isso. Para que Aracruz seja transformada. Para que Aracruz seja mudada. Como Tito foi enviado para Creta. Para mudar aquele lugar. Para que o Evangelho mudasse aquele lugar. Em nome de Jesus, faz isso conosco. Para a glória do seu nome. Muda a nossa história, muda a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Jesus te abençoe.